Amém, irmãos. A paz do Senhor. É uma honra e um privilégio ter sido convidada para trazer essa última palavra sobre avivar os dons. E eu estava lembrando da palavra do nosso irmão Luiz, que falou sobre receber um dom para serviço. Lembrando da palavra da missionária Marcilene sobre o fruto do Espírito. E ela fez um estudo especial, maravilhoso, né? Sobre partes do fruto que é para os outros, outras partes diz a nosso respeito. E revista atualizada a versão. E veio ao meu coração entregar uma palavra sobre prática. Então, assim, eu falei assim, Senhor, podia ter 30 pessoas aqui, a gente ia fazer 5 grupos de 4, 5, um pastor em cada grupo, e nós vamos exercitar os nossos dons hoje. Você quer orar por cura, por alguém? Você quer exercer o dom de cura que você já recebeu? Hoje é o momento de fazer isso. Aí começou a pastora Débora falando em 1 Pedro sobre serviço. Depois pediu para um orar pelos outros. Eu falei assim, Senhor, já tá no clima mesmo, já está no caminho, né? De que a gente tem, muitas vezes nós chegamos aqui na reunião de oração só para receber uma palavra profética do profeta pastor Luiz, receber uma visão da pastora Cláudia, só receber. Quando é que nós chegamos aqui com o nosso coração de servo para dar? Para dar. Amém, irmãos? Então, a palavra é isso. O título dessa palavra é Quando vos reunis. Então, é assim, eu falei, Senhor, aí eu falei, Senhor, eu não quero exortar, eu não quero puxar a orelha, porque os irmãos que estão aqui na minha frente já são os guerreiros fiéis que estão sempre pagando o preço. Mas eu quero dizer o seguinte, não é se eu quiser, não é quando eu puder, não é caso eu tenha vontade, é quando vos reunis. Existe um mandamento, existe um propósito na reunião do corpo. Amém, irmãos? Aqueles que estão nos assistindo meus irmãos, a palavra é para você que está aí do outro lado. Amém? Por quê? Porque corpo tem que ter unidade. Corpo tem que estar junto. Como, por exemplo, se a Helena recebeu o dom de cura, Deus usa ela para ministrar cura, mas ela está em casa. Aí ela chega em casa, como é que ela vai me abençoar? Se eu chego aqui com uma dor, se ela tem o dom de cura, você... Helena, por favor, ora por mim, que a bênção está com você. Eu quero receber. Amém? Então, assim, e ela vai fluir, e Deus vai fluir através de cada um de nós. Então, vamos dar base bíblica para isso. 1 Coríntios, capítulo 14, fala assim... 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 a 40. Fala assim, eu não vou, de repente, ler todo esse trecho, tá? Mas é só uma orientação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. Este traz revelação. Aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, a referência seria até o versículo 40, é o contexto, tá, dessa palavra. Então, meus irmãos, quando nós chegamos aqui, Deus já tem uma provisão espiritual para que você abençoe o outro. Amém? Creia nisso. Não vamos ser preguiçosos, nem vamos ser egoístas. Eu só quero, eu só quero, eu só quero. Não. Você já recebeu uma bênção de Deus para abençoar o outro. Amém? Você já recebeu um salmo. Se você não lembrar de nenhuma palavra, dê um versículo para o seu irmão. Dê um salmo para o seu irmão. Dê uma revelação.
Dê uma língua, interceda por ele numa língua que você nunca orou antes. Coloca a mão na cabeça dele, interceda numa língua que Deus vai te dar e vai fazer alguma coisa no mundo espiritual que você não sabe. Dê interpretação. Às vezes ele vai começar a orar e Deus vai te dar o dom de interpretação. A manifestação do Espírito é visando a um fim proveitoso, tá? E que fim proveitoso é esse? A edificação do corpo. Meus irmãos, nós fazemos parte de um corpo. Nós somos edificados, construídos como tijolinhos. Nós precisamos uns dos outros. Não existe corpo sem estar junto. Não existe corpo sem fluir essa seiva, o sangue passando uma coisa para outra. Quando a igreja primitiva começou a sofrer perseguição, aonde Saulo ia buscar os nossos irmãos? Nas suas casas. Eles se reuniam aonde? Eles tinham templo? Não, não tinham. Eles eram perseguidos em suas próprias casas. Com a perseguição, aonde eles foram se reunir? Nas catacumbas, nos cemitérios, nas florestas, nos matos, como hoje nós vemos acontecendo com a igreja perseguida. Todos os dias a gente pega portas abertas, tem vila incendiada, os irmãos se refugiaram no mato. Ainda hoje. Eles deixaram de se reunir? Não. Eles estão pagando o preço com as suas próprias vidas para estarem juntos. Existiria igreja hoje, no século XXI, se eles não tivessem pago esse preço desde o primeiro século? Não. Porque o diabo teria destruído, matado, entende? Porque nós somos edificados, nós dependemos uns dos outros. Amém? Então, em Atos 2, de 1 a 4, só para confirmar isso, porque tem trocentas referências aqui, mas eu quero que a gente ore uns pelos outros, porque eu não sei qual é a palavra que quem vai me dar, quem vai receber, mas alguém vai ter uma palavra para mim e eu vou ter uma palavra para alguém. Amém? A gente vai depois orar e pedir isso. Senhor, me usa para abençoar o meu irmão. Meu irmão chegou aqui com uma necessidade, chegou com alguma aflição no coração. Então, meu papel, Atos 2, de 1 a 4, fala assim. Era o que estava na leitura de ontem, né? Fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos. Aonde tem reunião, tem bênção, como o Salmo 133 fala. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Pode ser reunião de 3, de 4, de 5, de 50, de 500, não importa. Tem que estar junto. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aonde tem reunião, onde tem unidade, onde tem busca do poder, tem presença de Deus. Nós vemos aqui em Atos 2, cada um falava uma coisa diferente. Um trazia uma revelação, outro trazia um salmo, outro trazia uma interpretação. Amém? Então, todos esses dons que a gente fala, tem 1 Coríntios 12, fala sobre estar junto, 1 Coríntios 14, fala sobre a ministração, cada um visando o fim proveitoso, mas eu não vou ler as referências, porque eu quero que a gente tire um tempo para estar orando. São verbos. Lembra que eu falei sobre Mateus 5, 6, 7, a constituição do reino? Aqui são os verbos do Espírito Santo. Agora eu vou para o português agora. Os verbos do Espírito Santo. Identificar. João 10, 27. Podem... as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Em Hebreus 3, de 7 a 13, fala: quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como foi lá no deserto, né? O povo endureceu o coração nas águas de Meribá, Massá e Meribá. Hebreus 3, de 7 a 13. Vamos lá. Só vou ler esse aqui, porque tem 3 verbos aqui nesse
nessa referência. Hebreus, capítulo 3. Deixa eu achar aqui. 3, de 7 a 13. Fala assim. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está falando. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o Espírito Santo está dizendo, vocês precisam me ouvir, vocês precisam reconhecer a minha voz, e vocês não devem endurecer o coração de vocês. E qual é a chave desse versículo 13? Exortai-vos mutuamente. Não dá para se exortar mutuamente estando distante. Para você exortar mutuamente, você tem que estar reunido. Então, a ênfase dessa palavra é reunião, você tem que estar junto. Para que, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Eu gostei quando o irmão Cláudio falou na quarta-feira sobre isso, né? Você tem que estar junto, porque na hora que você está resvalando, alguém te segura. Ele falou isso na quarta-feira, e eu falei assim, é isso, a exortação mútua. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos precisando tomar uma decisão e precisamos de um conselho sábio, e nós vamos para ver vídeo de psicólogo, nada contra os psicólogos, ou vídeo de advogado, nada contra os advogados, ou vídeo de alguma outra pessoa do mundo secular, um engenheiro, um coach, né? Agora a moda é o coach. Você vai escutando a opinião de cada um, mas, às vezes, essa decisão tem um aspecto espiritual que você precisa receber uma palavra de orientação de algum irmão que vai dizer assim, aquele contrato que você vai assinar agora, que você está pensando em assinar, não assine. Deus vai trazer uma palavra de conhecimento, de revelação, entende? Então, assim, nós precisamos nos exortar mutuamente. Então, muitas vezes, nós estamos passando por um momento de tristeza, uma ansiedade, alguma coisa que está pensando no nosso coração, né? E, às vezes, você está buscando, você está fazendo um acompanhamento psicológico, alguma coisa assim, você está sendo acompanhado, mas alguma coisa, às vezes, é um aspecto espiritual. Você precisa de um salmo, uma palavra que vai ser uma chave e aquilo vai virar na sua mente. Amém? Então, muitas vezes você está aqui, a gente tem a psicóloga missionária Sandra, outros psicólogos, né? Então, a gente vai, pastor Iani, psicóloga, vai dizer, vamos procurar conselho com quem é de Jesus? Venha. Mas você, lá fora, sem estar aqui junto, como você vai poder crescer e superar isso que você está passando? Vai ficar difícil. Amém? Então, os verbos é identificar a voz do Senhor, ouvir é dar atenção, reconhecer, não endurecer, né? Não entristecer o espírito, Efésios 4, 32, não apagar o espírito, 1 Tessalonicenses 5, estou falando das referências, não vou ler aqui. E vamos repetir os verbos? Eu preciso identificar a voz do Senhor cada vez mais nos últimos dias, no tempo de guerra, de ataques contra a igreja, de estratégias do inimigo para infiltrar coisas que não são de Deus. Nós precisamos identificar a voz do Espírito, ouvir, reconhecer, não endurecer, obedecer, não entristecer. Está vendo alguma coisa na internet? Está vendo alguma coisa na televisão, alguma série, alguma coisa? O Espírito Santo fala assim, demais, né? Isso aí é desnecessário, né? Então, obedeça. Quem já passou por isso?
Não é? Tem que... Chega, não vai repetir, não vai continuar vendo. Ah, eu queria ver o último. Não, para quê? Uma vez eu estava vendo uma série com a minha irmã, foi muito interessante. A série tinha 2 ou 3 episódios só. Eu só vi o primeiro episódio que morreu 90% dos personagens, uma morte tão violenta. Eu falei assim, eu não quero ver mais isso não, gente. Já morreu todo mundo. Que série maligna é essa? Eu não quero ver, não. Pode me contar o final. Já sei que está passando um montão de programação preditiva, dizendo o que vão fazer. Tá, já entendi, mas... não preciso ver isso, não, cara. Muita violência. Então, assim, não quero me expor a isso. Meus olhinhos não vão registrar essa cena. Não quero ter isso guardado na minha mente, subconsciente, sei lá o quê. Não quero. Amém? Então, não vamos se entristecer e não vamos apagar. Porque o Espírito Santo fala, ó, não está legal isso. Aí você teima. Aí faz de novo. Terceira, quarta, quinta vez, está apagando o Espírito. Deus não vai falar mais contigo, não, para falar. Só se parar alguém na rua assim e te dar um sacode. Minha irmã, não faça mais isso. Tal. Aí, né, tem coisas desnecessárias. Você tem a palavra aqui diariamente para te ensinar. Amém? Então, táticas de guerra. A última etapa da... É importante a reunião, é importante ouvir a voz do Espírito e é importante entender com quem nós estamos lidando. Nós estamos lidando com o inimigo das nossas almas que quer nos matar. Entendeu? Ele não está brincando de ser diabo, ele quer nos matar, quer nos roubar e quer nos destruir. Então, você tem que entender isso e agir ao contrário. Tá? Então, primeira coisa, táticas de uma guerra, isolar. Esse verbo aprende. Isolar. O inimigo está lutando contra outro. O que ele vai fazer? Ele vai isolar aquela tropa. Tem 5 aqui, ele vai cercar e vai isolar. Ele vai deixar aquele grupamento de 5 soldados sozinho, sem comunicação com o comandante, com a parte aérea, com a parte bélica. Ele vai isolar. Tá? Essa é a primeira tática. Isola aquele grupo que está ali e o cara fica sem comunicação e sendo atacado, não sabe aonde a sua tropa, o seu batalhão está, não sabe para que lado que vai, está isolado. Depois ele corta os suprimentos. Está lá aquele grupo, mas não chega a comida, não chega o combustível, não chega nada. Aquele grupo vai ser o quê? Vai ser derrotado facilmente. Então, quando a gente se reúne, a gente está garantindo que a gente não está isolado. E a gente está garantindo que está vindo salmo, palavra de revelação, línguas. Lembra aquilo? Quando vos reunis, cada um tem alguma coisa aqui. Os 2 são diversos, mas cada um tem alguma coisa aqui. Todos nós temos alguma coisa para dar e para receber. Amém? Ninguém que não precisa nada. Todos nós temos, né? Confusão, confundir. Você está isolado, você está sem suprimento, você está sem comunicação, começa a vir doutrinas estranhas. Né? Pré-existência da alma, o Espírito Santo feminino, começa a vir umas coisas assim que você começa a ouvir, misturada com cabala, que estão os ensinamentos estranhos aí, começa a haver confusão. A palavra contém, a Bíblia contém, não é a palavra de Deus, já começa essas barbaridades. Você começa a duvidar, mas será que é isso mesmo? Confusão. Aí vem os ataques. Você já está isolado, sem suprimento, confuso, e vem ataque. Vem ataque. Você está sozinho. Como é que você vai guerrear? Como é que você vai vencer essa batalha? E a última coisa, a destruição. Quantos começaram bem e não estão hoje aqui? Não estou dizendo dessa denominação. Quantos se converteram na época que eu e minha irmã nos convertemos e não estão mais? Nos caminhos do Senhor, já foram até ceifados. Então, é muito sério. São coisas simples. Se reuniam de casa em casa, partiam o pão, tinham comunhão uns com os outros. É base. Pode fazer isso na catacumba, pode fazer isso com o templo fechado, pode fazer isso numa casa, na estrada, na praia, não importa. São coisas simples que nós temos que nos apegar a elas e praticar. Amém?
Amém, irmãos? Amém, irmãos aí da live? Amém? Então, eu gostaria que eu gostaria de chamar o Gabriel aqui para estar tocando, né? São 8h30, assim. Eu quero que a gente divida grupos de 3 ou 4, eu queria um pastor em cada grupo. Nós vamos orar, apresentar o pedido e todos vão orar, tá bom? O pastor vai estar ungindo um pastor em cada grupo aí, por favor. Amém? Eu vou estar acompanhando o Gabriel aqui no louvor. Amém? Porque alguém vai dar uma palavra de sabedoria para a Marcilene, uma visão, alguma coisa, e vai ter um pastor no grupo e vai julgar. Não diz isso, alguém tem salmo, outros julguem. Então, missionária Sandra também pode estar, se reúne aí. Amém? Nós vamos estar louvando aqui, cantando, e os irmãos vão estar recebendo uns dos outros e dando uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.